Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia Braga, sou professora de língua portuguesa e eu estou aqui hoje para gravar um vídeo que eu prometi, assim, demais. Nas minhas aulas presenciais, eu falava, vou gravar um vídeo sobre esse assunto, vou colocar no meu canal do YouTube. E isso eu nunca fazia. Mas hoje este vídeo sairá. E sobre qual tema é? É sobre a diferença de adjunto adnominal e de complemento nominal. Então, se você é concurseiro, com certeza você já se deparou com esta dúvida. E eu estou aqui para te ajudar a saná-la. Então, vem comigo aqui na tela. O assunto da nossa aula de hoje é complemento nominal e adjunto adnominal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cássia Braga. Para quem ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @profcassiabraga. E eu vou fazer aquele velho pedido que é, já se inscreva aqui no meu canal, deixe like nesse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos, me ajude aí a crescer esse canal e a compartilhar conhecimento. Então vem comigo aqui para a tela, voltemos. Veja só, eu já trouxe todas as anotações prontas. Vamos entender aqui uma coisa. Por que surge essa dúvida da diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal? O que acontece é o seguinte, nós temos um termo que se relaciona a um nome, tanto no complemento nominal quanto no adjunto adnominal. Então você fica, poxa, eu tenho um termo que se relaciona a um nome. Por que não é complemento nominal sempre? Por que não é adjunto adnominal sempre? Pois é, então eu vou explicar aqui a diferença desses dois. Apesar de serem muito parecidos, eles são diferentes, tá? E bem diferentes, inclusive. Então vem comigo aqui na tela. Olha só. O complemento nominal, queridos, vou pegar o marca-texto, tá? O complemento nominal, queridos, ele é um termo que tem uma ideia passiva. Já o adjunto adnominal tem uma ideia ativa ou uma ideia de posse. Deixe-me fechar esse O aqui. Ou uma ideia de posse, certo? Vai observando. O complemento nominal, ele vai ser sempre, eternamente, preposicionado. Já o adjunto adnominal, não. O adjunto adnominal, ele é um termo que pode vir preposicionado. Logo, se você está diante de um termo, e esse termo é um nome, e ele veio sem preposição, você não vai ter dúvidas. Você saberá que você está diante de um adjunto adnominal. Continuando. O complemento nominal, ele vai complementar quem? Um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato. Já o adjunto adnominal, ele vai acompanhar quem? Um substantivo. Sempre, sempre, sempre. Sempre será um substantivo. Concreto ou abstrato. Agora, observe o seguinte. Vem comigo. Você só terá dúvida se você está diante de um complemento nominal ou de um adjunto adnominal, se o termo acompanhado for um substantivo abstrato. Então, se o termo acompanhado for um adjetivo, você já saberá que é um complemento nominal. Se o termo acompanhado for um advérbio, você já saberá que é um complemento nominal. Agora, se o termo acompanhado for um substantivo concreto, você saberá que é um adjunto adnominal. E é isso. Então, só com essas três partes aqui, ó, você já consegue resolver a maior parte de questões de concursos públicos. Certo? Então, maravilha. Agora, vamos lá. Você vai me perguntar qual é a diferença de substantivo abstrato para o concreto. Vou abrir aqui uma telinha em branco para eu explicar para vocês. O substantivo
abstrato. O substantivo abstrato, queridos, ele terá uma ideia de ação. Normalmente, quando tem a ideia de ação, ele é derivado de verbos, tá? Ele terá uma ideia de qualidade. Se tiver uma ideia de qualidade, derivado de adjetivo. Ele terá uma ideia de estado ou um sentimento. Então, pensemos aqui em uma palavra. Quando eu falo a palavra cheiro, cheiro é uma ação? É. Logo, é um substantivo abstrato. Vamos pensar aqui em uma outra palavra. Vamos pensar na palavra garrafa. Garrafa é uma ação? Não. É uma qualidade? Não. É um estado? Não. É um sentimento? Não. Logo, é um substantivo concreto. Agora, vamos pensar na palavra luz. Vem comigo. Quando eu falo na palavra luz, eu não estou falando da lâmpada. Por exemplo, aqui em casa tem uma lâmpada, né? A lâmpada, que é concreto. Agora, veja a luz. A luz é aquilo que a lâmpada emite. Veja, é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Vem comigo aqui, ó. A gente vem para o nosso esqueminha. Luz é uma ação? Não. Luz é uma qualidade? Não. Luz é um estado? Não. Luz é um sentimento? Não. Logo, ele é um substantivo concreto. Fez sentido? Então, essa é a ideia. Você vai jogar aqui nesse esqueminha e vai saber se é concreto ou abstrato. Em regra, você nem vai precisar fazer isso. E eu já vou te explicar o porquê que provavelmente você não precisará fazer isso. Mas vamos continuar aqui, ó. Quando eu falo em complemento nominal, eu tenho um termo integrante. O que é o termo integrante? O termo integrante, ele complementa sentidos. Ou seja, quando eu falo em termo integrante, eu falo em um termo que alguém pediu. Como assim alguém? Um verbo, por exemplo. Eu digo assim, eu bebi a água. Quem bebe, bebe água. Quem bebe, bebe água. Às vezes a pessoa bebe outra coisa, né? Então, quem bebe, bebe algo. Certo? Você viu que esse água completou o sentido de beber? Pronto. Então, esse água é complemento verbal. Ou seja, alguém pediu a presença desse complemento. No caso, foi o verbo. O complemento nominal é a mesma ideia. Então, eu tenho alguém que pede este termo. Quem pediu? Um nome, tá? Então, maravilha. E já o adjunto de nominal é um termo acessório que normalmente pode ser retirado. Mas essa ideia do poder ser retirado em relação ao adjunto de nominal nem sempre encaixa muito bem, tá? Porque às vezes eu retiro e eu posso ter um prejuízo semântico muito severo, tá? Mas é só para você saber aqui onde que eles se encaixam. Aí eu trouxe alguns exemplos, mas antes de falar sobre os exemplos, eu quero focar aqui, ó, nessa parte do adjunto de nominal. Há algumas classes gramaticais que vão exercer a função de adjunto adnominal. Vem comigo aqui. Quais são essas classes? Observe o seguinte. Observe que o adjunto adnominal, vou apagar isso aqui, tá? Observe que o adjunto adnominal, ele se liga sempre ao substantivo, vai ser sempre o substantivo. E aí, existem 4 classes gramaticais que se ligam ao substantivo e com ele concordam. Quais são essas classes gramaticais? Eu tenho o adjetivo, eu tenho o numeral, eu tenho o artigo e eu tenho o pronome. Então, veja o seguinte. O artigo, o que ele vai fazer? O artigo, ele vai determinar ou indeterminar o substantivo. O pronome, ele vai acompanhar o substantivo ou substituí-lo. O adjetivo vai caracterizá-lo e o numeral vai quantificá-lo. Então, observe o seguinte. Essas classes gramaticais se ligam ao substantivo. Então, morfologicamente, se ligam a ele. E sintaticamente, eles exercerão a função sintática de um termo que se liga ao substantivo. Qual seria essa função sintática? Adjunto adnominal. Adnominal.
Certo? Inclusive, ó, vou até me aprofundar um pouco mais. Eu vou falar igual eu falo no presencial. Vamos dificultar? Então, vamos dificultar. Olha só, o adjetivo, sintaticamente, ele pode exercer a função de predicativo. Pode ser o predicativo do objeto ou um predicativo do sujeito. E o adjetivo, ele funciona também, exerce a função também de adjunto adnominal. Adnominal. O numeral, ele vai exercer a função de núcleo dos termos. Na verdade, ó, eu vou até puxar assim, ó. O numeral e o pronome, eles vão funcionar como núcleo dos termos. Isso quando ele substitui o substantivo, ou ele vai funcionar como um adjunto adnominal. E ele será um adjunto adnominal quando ele acompanhar. Quando ele acompanhar quem? O substantivo. E o artigo só exercerá uma função sintática. Qual será a sua função sintática? Ele será sempre, eternamente, amém, o quê? Um adjunto adnominal. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa tabelinha. Então, eu tenho algumas classes gramaticais que vão trabalhar como adjunto adnominal, que são as classes que se ligam ao substantivo. O pronome, o adjetivo, o numeral, o artigo, ou no caso da locução adjetiva. Aí eu trouxe essa frase clássica. Essa frase clássica, para quem já teve aula comigo no presencial, já viu muitas vezes, mas é porque ela é muito didática. Veja só, vamos observar aqui. Esse as é um artigo e ele se liga a amigas. Sua função sintática é de adjunto adnominal. Minhas é um pronome possessivo e se liga a esse substantivo. E sua função sintática é de adjunto adnominal. Duas é um numeral que se liga a amigas. E sua função sintática é de adjunto adnominal. Belas é um adjetivo que se liga a amigas e sua função sintática é de adjunto adnominal. Certo? Fez sentido? Maravilha. Agora venhamos para cá. Ela tem medo do escuro. Veja o seguinte. Já identificamos o adjunto, agora vamos para o complemento. Olha só. Quem tem medo de algo. O que a pessoa tem medo? Medo. Quem tem medo? Ela. Agora, queridos, eu gostaria de que vocês prestassem atenção no seguinte. Esse do escuro, ele complementa o sentido de qual palavra? Medo. Medo é verbo, é nome? É nome. Eu já sei, então, que eu tenho um complemento nominal e já você vai saber por quê. Porque eu tenho uma ideia passiva. O escuro, ele é temido. Pronto. Ó, nós temos certeza da aprovação. Mesma coisa, ó. Quem temos certeza? Nós. Quem tem algo. O que nós temos? Certeza. Agora, veja. A da aprovação. Veja que da aprovação aqui, gente, é ao contrário. Veja que este termo complementa o sentido de certeza, que é um nome. Então, a partir daqui, você já precisa entender isso. Você precisa entender o seguinte. Quando você tem um complemento nominal e quando você tem um complemento averbal. Porque, às vezes, a banca vai dizer que esse complemento nominal é um complemento verbal. Então, por exemplo, a banca vai dizer assim, ó. Ele tem acesso ao curso. E ele acessou o curso. O que a banca vai dizer para você? A banca vai falar assim, ó, que este termo aqui, do exemplo 1, é um complemento verbal, é um objeto indireto. Certo ou errado? Me diz aí. O termo ao curso é um objeto indireto, certo ou errado? Errado. Primeira coisa que você precisa saber, qual foi o termo complementado, ó? Esse ao curso complementa o sentido de acesso. Acesso é verbo, é nome? É nome.
Então, não posso ter um complemento verbal. Nesse caso, eu tenho um complemento nominal. Olha o outro. Ele acessou o curso. Esse curso complementa o sentido de que palavra? Do verbo. Aqui eu vou colocar nome. Aqui, ó, é um verbo. Se complementou o sentido de um verbo, eu tenho o quê? Eu tenho um complemento verbal. Para ser mais preciso, um objeto direto. Tá fazendo sentido para você? Às vezes a banca só cobra isso. A banca só vai querer te confundir entre complemento nominal e objeto indireto. Objeto indireto vai complementar o verbo. Complemento nominal vai complementar o nome. Às vezes é só isso. Você nem precisa entrar, se aprofundar nesse assunto de diferença de complemento nominal e adjunto nominal. Mas digamos que a banca, ela tá na maldade. Ela tá com sangue nos olhos e ela quer sim trazer essa confusão. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Primeiro você faz uma oração. Você fala assim, vem comigo aqui, Deus. E depois você vem para essa dica. Olha só, qual é a dica? Você já sabe que o complemento nominal, ele tem uma ideia passiva. E que o complemento, que o adjunto adnominal tem uma ideia ativa. Então, veja só. A explicação da questão foi ótima. Me diz uma coisa. Foi a questão que explicou? Me diz aí. Foi a questão que explicou? Claro que não. A questão foi explicada. Você pode, inclusive, reescrever. A questão foi explicada. Ou seja, eu tenho uma ideia passiva. Se eu tenho uma ideia passiva, eu tenho um complemento nominal. Vem para outra. O amor à mãe. Aqui nesse caso, é a mãe que ama? Não. A mãe é amada, A mãe é amada. Eu tenho uma ideia ativa ou passiva? Passiva, ela sofre a ação do amor. Logo, eu tenho um complemento nominal. Venhamos para o outro. A explicação do professor. Me diz uma coisa. O professor, ele foi explicado? De jeito nenhum, ele praticou a ação da explicação. Ou seja, o professor explicou. Você consegue, inclusive, reescrever. O professor explicou. Ou seja, eu tenho uma ideia aqui ativa. Vem para o outro, o amor de mãe. A mãe é amada nesse caso? Não. A mãe ama. Então, a mãe ama. Então, note que aqui eu tenho essa ideia ativa também. Tá fazendo sentido para todo mundo? Então, maravilha. Preste atenção. Quando você se deparar com uma questão que vai te perguntar da diferença de complemento nominal e adjunto adnominal, você já pode vir direto para essa ideia aqui, Direto. Por quê? Porque você não perde tempo pensando, ai meu Deus, é abstrato, é concreto. Ai meu Deus do céu, o que eu tenho aqui? Não, você vai trabalhar na reescritura, percebendo a ideia ativa ou passiva. Vai facilitar a sua vida. Ou se o termo vem sem a preposição, você já vai saber que é um adjunto adnominal. Por exemplo, se a banca traz assim, o cavalo branco é lindo. Aí a banca vai destacar a palavra branco. Aí tem a alternativa A, B, C e D. Aí a banca vai dizer que na letra A é um predicativo do sujeito. Aí na letra B ela vai dizer que é um complemento nominal. Na letra C vai dizer que é um adjunto adnominal. E na letra D vai dizer que é um objeto indireto. Você vai ver o seguinte. Branco se liga a cavalo. Cavalo é um substantivo concreto. Você já achou seu gabarito. E outro. Esse termo branco, ele está sem preposição. Pronto, aqui é um tipo de questão que você precisa responder sem pensar demais. Por quê?
Porque você bateu o olho, você já sabe, tá sem preposição, é adjunta de nominal, se liga a um substantivo. Pronto. É isso, tá? Ó, inclusive esse o é um artigo, também é adjunta de nominal. Tá bom? Aí, pessoal, para eu ter um predicativo do sujeito, eu preciso ter essa separação, viu? Ou seja, o adjunto, ele está junto. Não há nada separando. Para eu ter predicativo, eu preciso ter um verbo. Um verbo separando o termo caracterizado da sua característica. Você vai aprender tudo. Você não vai errar mais uma questão de adjunta de nominal. Agora, queridos, vamos treinar? Vamos identificar? Veja só. Moraes afirma que o envelhecimento da população. Qual é a função da população? Aí a gente vai trabalhar com a ideia passiva e ativa. A população, ela é envelhecida? Não, ela envelhece. Ou seja, eu tenho uma ideia ativa. Se eu tenho uma ideia ativa, eu tenho uma adjunta de nominal. Continuemos. E o crescimento do trabalho informal. Veja só. O trabalho informal, ele é crescido ou ele cresce? Ele cresce. Ou seja, eu tenho aqui uma ideia ativa. Então, afirma que o envelhecimento da população, a população envelhece e não é envelhecida. O crescimento do trabalho informal. O trabalho informal não é crescido, ele cresce. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho um adjunto adnominal. Você está vendo que não é difícil? Ó, vamos aqui para um outro exemplo. Diante da persistência das desigualdades educacionais. Veja só. As desigualdades educacionais são persistidas? Não, elas persistem. Eu tenho que ideia? Ativa. Logo, eu tenho uma adjunta adnominal. Você está vendo que eu nem preciso olhar para saber se eu tenho um substantivo abstrato ou concreto? Não preciso. Vou continuar. Organizações da sociedade civil vêm promovendo iniciativas para apoiar jovens nessa faixa etária e encontrar caminhos para se desenvolver, seja por meio da educação e oferecimento gratuito de tecnologias. Veja só. As tecnologias, elas que oferecem? Não, elas são oferecidas. Ou seja, veja que eu tenho uma ideia passiva. Se eu tenho essa ideia passiva, eu tenho o quê? Complemento nominal. Olha que chique! Seja pelo incentivo a projetos educativos e construção de conhecimento comunitário. É o conhecimento comunitário que constrói? Não, ele é construído. Eu tenho que ideia aqui? Passiva. Se eu tenho uma ideia passiva, eu tenho um complemento nominal. Vocês estão vendo que não é a coisa mais difícil da vida? É chatinho, é chatinho. Você olha e você fala, chato. Mas você precisa saber, tá bom? Para você acertar as questões. Ó, trouxe até uma questão de concurso. Aqui também são textos de questões de concurso, tá? Mas eu adaptei. Veja só. Adaptei a questão, né? Ui, socorro, apertei o botão errado. Adaptei a questão. Trouxe só o texto e deixei a questão lá. Vamos lá. No fragmento. É muito importante estar atento ao estado prévio do olho. Veja só. Ao estado prévio do olho. A banca quer saber qual é a função sintática do termo. Aí você vai observar. Esse termo complementa qual palavra? Atento. Beleza. Esse atento, ele é um nome. Na verdade, ele é um substantivo, para ser bem precisa. Beleza, que vem ali do verbo, certo? Eu tenho uma ideia, ativa ou passiva? Ó, rapidinho. Se eu sei que eu tenho um termo complementando um substantivo, eu não posso ter um aposto explicativo. Por que eu não posso ter um aposto explicativo? Porque o aposto explicativo, ele sempre vem isolado por vírgula. Não é um objeto indireto, porque o objeto indireto, ele só complementa um verbo.
Ele não pode ser predicativo do sujeito porque eu preciso de ter um verbo separando, tá? Na verdade, não é nem só isso. O predicativo do sujeito, ele costuma ter uma característica transitória, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Ele tem uma característica transitória. Isso em regra, tá? E aí, eu preciso de um verbo separando. Precisa-se de um verbo para... Vou colocar entre aspas, tá? Separar a característica do termo caracterizado. Por exemplo, a menina é bonita e a menina bonita chegou. Note aqui, ó. A menina é bonita. Isso aqui é um predicativo do sujeito. E eu tenho um verbo separando esse predicativo da sua característica. No caso, a característica do termo caracterizado. Tá bom? Não necessariamente precisa ser um verbo de ligação. É diferente de quando eu tenho um adjunto adnominal. O próprio nome já diz, queridos. O adjunto adnominal, ele está o quê? Junto. Então, eu não tenho um verbo separando. Então, pronto. Só me restou o complemento nominal e adjunto adnominal. Veja só. Estar atento ao estado prévio. O estado prévio é ele que está atento? Não. Ele sofre essa atenção. Logo, eu tenho uma ideia, o quê? Passiva. Se eu tenho uma ideia passiva, eu tenho um complemento nominal, gabarito, portanto, letra A. Olha a 2. As doenças incuráveis dos animais fizeram com que toda a boiada fosse sacrificada. Vamos lá. As doenças incuráveis. Veja, dos animais. Esse dos animais se liga a doenças, que é um substantivo. Logo, não pode ser predicativo do objeto, e nem adjunto adverbial. Veja só. Eu tenho uma ideia passiva? Não tenho. Eu tenho uma ideia ativa? Não tenho. E o que eu vou fazer diante disso? Você vai para a terceira opção, que é a ideia de posse. Veja, as doenças incuráveis dos animais. Observe que essas doenças, elas pertencem aos animais. Se elas pertencem, elas têm uma ideia de posse. Se tem uma ideia de posse, eu tenho o quê? Eu tenho um adjunto adnominal. Olha que coisa chique. Gabarito, letra B de bola. Então, ó, tentou reescrever, não encaixou na reconstrução ativa e nem passiva, você vai para a ideia de posse. Se ainda assim não encaixar, o que você vai fazer? Você vai só interpretar mesmo, tá? Às vezes acontece. Questão 3. Olha que delícia de questão que dá para treinar muito. Assinale a opção em que os termos destacados exercem a mesma função sintática que a do trecho sublinhado em a descoberta de fontes de energia inesgotáveis. Vamos. A descoberta de fontes de energia. As fontes de energia descobriram? Não. Elas foram descobertas. Que tipo de ideia que eu tenho aqui? Passiva? Se eu tenho uma ideia passiva, eu tenho um complemento nominal. Eu preciso encontrar o complemento nominal. Durante a aula, busquei estimular a criatividade de meus alunos. Veja, dá para reescrever os alunos criativos? Não dá para reescrever nem para um lado nem para o outro. Não deu para reescrever? Vou para o plano B, ideia de posse. Você consegue perceber que esta criatividade pertence aos alunos? Sim. Então, eu tenho uma ideia de posse. Logo, eu tenho um adjunto adnominal e não pode ser meu gabarito. A atitude do professor foi justa.
O professor sofreu essa atitude? Não, ele tomou essa atitude. Então, eu tenho uma ideia ativa. Se eu tenho uma ideia ativa, eu tenho um adjunto adnominal. Não é meu gabarito. Olha a outra. Comprei o material de um site famoso. Veja que aqui eu não consigo reescrever nem para voz ativa e nem para voz passiva. Logo, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma ideia de posse. Veja que este material pertence ao site. Então, eu tenho um adjunto adnominal. A invenção do computador mudou o século XXI. Calma aí. O computador, ele foi inventado. Veja que aqui eu possuo uma ideia passiva. Se há essa ideia passiva, o que eu tenho aqui? Complemento nominal. Parece que meu gabarito é letra B. Deixe-me só eliminar a outra. Os aplausos do público. O público foi aplaudido? Não. Ele aplaudiu. Eu tenho que ideia aqui? Ativa. Se eu tenho uma ideia ativa, eu tenho um adjunto adnominal. Não pode ser meu gabarito. Logo, minha questão correta é a alternativa de letra D de dado. É difícil? Não é difícil. É chato? É chato, mas difícil não é. Então, vamos lá. Questão 4. No título do texto, o termo qualidade é o núcleo do complemento nominal? Vejamos. Terapeuta ocupacional trabalha com promoção da qualidade de vida. A qualidade de vida promove? Não, ela é promovida. Eu tenho que ideia? Passiva. Se eu tenho uma ideia passiva, isso aqui é complemento nominal, tudo isso. Núcleo, que é a minha palavra mais importante, qualidade, gabarito, certinho. Fez sentido para todo mundo? Maravilha. Então, gente, volta aqui para mim. Então, gente, é isso. Essa é a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Não é um assunto difícil, é um assunto chatinho. E as bancas gostam de trabalhar com esse assunto, várias delas. Sebrasp, IBFC, FGV ama trabalhar com a diferença de complemento nominal e com a diferença de adjunto adnominal, tá bom? Então, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Eu espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. E eu vou pedir novamente, se inscreva aqui nesse canal, me siga lá no Instagram e vamos aprender um pouco mais sobre português. Um beijo e até mais.